Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para conversar com você sobre depressão em idosos e não idosos, tá? Até porque os sinais de depressão são os mesmos, né? E aqui nos meus canais, YouTube, Facebook, Instagram, eu lido não só com idosos, mas também com cuidadores, mas também com profissionais de saúde, com pessoas que não são cuidadores, não são profissionais de saúde, não são idosos, mas que têm interesse que buscam um envelhecimento saudável. Então, meu objetivo hoje é falar para todos, independente se você é idoso, se você não é idoso. Hoje esse espaço é para conversar com você, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para Maria Teodora, boa noite para Ione Araújo, boa noite para Janaína. Lembrando que a transmissão está simultânea no Instagram e no Facebook, tá, gente? Por isso que eu sempre fico aqui olhando para uma câmera, olhando para outra. E para você que não me conhece, eu tenho mais de 420 vídeos no meu canal do YouTube, então eu sugiro que você conheça o meu canal do YouTube, se inscreva, coloque lá o tema Juliana Benevides, que você vai encontrar muitos assuntos relacionados à pessoa idosa. Praticamente já falei quase tudo, né, sobre envelhecimento, estou voltando a alguns assuntos aí, porque estão surgindo algumas perguntas, alguns comentários em relação a determinadas questões. Aí eu estou voltando, como a questão da depressão, a gente tem algumas outras lives sobre depressão, onde eu abarquei outros sintomas, né? E hoje eu vou tratar de alguns sintomas que são característicos de depressão, mas que em geral a gente não leva muito em consideração, né? A gente fica muito nos sintomas que são mais clássicos e a gente esquece de outros que também são sintomas de depressão e que ficam esquecidos. E aí, é claro, né, o diagnóstico é tardio, a pessoa não se percebe depressiva, as pessoas em volta também não, profissionais de saúde despreparados também não. E aí vem a confusão, né, gente? Antes de iniciar a live, eu gostaria apenas de pedir a você que está no Instagram, clique aí na setinha, mande para os seus amigos, você que está aqui no Facebook também, compartilhe, chama o máximo possível de pessoas para participar dessa live, especialmente se você conhece pessoas que passaram pela depressão ou que estão com depressão. Você pode clicar no link, compartilhar nos seus grupos aí e já vou iniciar a nossa live, né? Bom, gente, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se vocês já passaram por depressão, ou se vocês estão com depressão, ou se conhecem alguém que está com depressão. Quais os sinais que vocês perceberam, né? Que você que está me assistindo percebeu? O que você imagina que provavelmente poderia ser a causa dessa depressão? Eu queria muito que vocês compartilhassem comigo a experiência de vocês relacionada a essa questão da depressão. Isso é muito importante. E aí, à medida que vocês vão comentando, certamente vocês vão chegar também nos sintomas que eu vou estar aqui falando com vocês relacionada à questão da depressão, tá bom? Então, sempre é muito importante ouvir a experiência de vocês, né? E eu vou compartilhar aqui também o meu conhecimento sobre o assunto. Quero dar uma boa noite para Clarice, seja bem-vinda, tá bom, Clarice? Mais uma live, saudade também de você, tá bom? Gente, o que acontece, né? Como eu falei, existem sintomas que são mais clássicos de depressão e que a maioria de nós conhece, né? Embora, mesmo eles sejam mais clássicos, a gente tem uma parte da nossa população que não conhece, que não sabe que é depressão, que acredita que depressão não é doença, né? E vários mitos que a gente tem relacionados a esse assunto. Mas existem sintomas que são clássicos, existem sintomas que não é que não sejam clássicos, né? Eu fiz essa divisão para a gente entender que a maioria das pessoas apresentam determinado comportamento, mas existem outros comportamentos, atitudes de uma pessoa que está em depressão, que às vezes ela própria não considera como depressão e por isso não busca ajuda e a gente também não. Então, quais são os sintomas mais conhecidos da depressão, né? Primeiro, aquela tristeza persistente, aquela tristeza que não passa, aquela tristeza que fica a maior parte do dia. Juliana, tristeza e depressão não. Inclusive eu tenho uma live falando sobre isso. A diferença entre tristeza e a diferença entre depressão, né? A tristeza, às vezes você está de luto, você teve uma perda, você tem algum problema, você vai ter, no caso do luto, né, tristeza um tempo maior. No caso de outras coisas, pode ser uma tristeza um pouco menor, em termos de duração, mas assim, essa tristeza vem, passa, você trabalha, você continua fazendo suas coisas, né? Você continua funcionante. A tristeza na depressão não, é uma tristeza mais persistente,
né? Que vai durar a maior parte do tempo e a maior parte do dia, que vai durar um tempo muito maior. Se a pessoa não sai dessa tristeza, e essa tristeza acaba influenciando na questão do trabalho, das relações familiares, né? Das relações com os amigos. Então, esse é um sintoma mais clássico que a maioria de nós conhece, né? Tanto nós conhecemos que às vezes nós confundimos aquela tristeza comum da tristeza que é relacionada à depressão. Antes de continuar, eu quero rapidamente dar uma boa noite para Lourdes Silva, boa noite para Isabel Calisto. Sejam bem-vindas, tá bom, meninas? Outro sintoma clássico é a questão do desinteresse. Você percebe que a pessoa perde o interesse pelo trabalho, perde o interesse pela convivência social, perde o interesse de conhecer coisas novas, o interesse de fazer as atividades que ela já fazia, não sei, trabalho de voluntários, eu gostava de dançar, de fazer exercício, de pintar, ela perde o interesse por tudo e vai ficando mais enclausurada. Tem a questão da lentidão também, da lentidão para realizar o seu trabalho, suas atividades diárias, a própria lentidão dos pensamentos também, né? A pessoa se torna mais lenta, tudo é mais difícil para ela executar, tudo é mais difícil para ela concluir. Tem a questão da sonolência também, né? A maioria de nós sempre associa a depressão que é a tristeza, né? A esse desinteresse e essa sonolência. A pessoa que passa a maior parte do tempo dormindo. Ela fica muito lenta, ela fica com muito sono, ela fica muito deitada, ela tem perda de apetite. A gente vê muitas pessoas com depressão muito magras, né? Porque não conseguem se alimentar, não tem fome, passa a maior parte do tempo deitadas, né? Tem fadiga, tem cansaço. Esses são sintomas mais comuns, concordam? Que a maioria de nós conhece e que a gente associa à depressão, né? E agora eu vou falar com vocês com os sintomas que são mais desconhecidos, que são mais inusitados, que às vezes a gente confunde ou a gente acha que é normal, a gente fica irritada com a pessoa, a própria pessoa fica irritada, mas que são sintomas seríssimos de depressão também e que às vezes a gente não valoriza, tá? Antes disso, eu quero dar uma boa noite para Ana Maria, que está aqui no Instagram. Seja bem-vinda, tá bom, Ana Maria? Gratidão aqui pela sua presença. E aí, em relação a esses sintomas, gente, que são mais desconhecidos, né? Primeiro, a agitação. A gente não está acostumado, né, a associar a depressão com uma pessoa agitada. A gente está acostumado a associar a depressão com uma pessoa mais lenta. Mas tem pessoas que vão apresentar sintomas contrários àqueles que eu falei. Elas vão se tornar muito mais agitadas, vão ficar muito mais nervosas, vão se ocupar com um conjunto de tarefas, vão estar sempre muito aceleradas, né? E fazendo muitas coisas, até numa tentativa de fuga, de fugir de traumas, de fugir de alguns sentimentos. Não fugir, gente, do ponto de vista de consciência, mas de inconsciência, né? Às vezes, para não lidar, não consegue lidar com algumas coisas e o nosso cérebro, né? As nossas atitudes, as nossas emoções nos levam a ter uma vida mais agitada, estar o tempo inteiro nervosas, né? O tempo inteiro fazendo coisas. A insônia é uma marca muito grande também. Então, a gente não é só a questão do dormir muito, como a gente viu nos sintomas mais clássicos, mas tem pessoas que têm essa depressão onde ela fica mais agitada, onde ela tem insônia, ela não consegue dormir, ela começa a dormir e depois ela não consegue dormir mais, ela acorda várias vezes durante a madrugada. A questão do aumento de apetite, né? Como eu falei anteriormente, a maioria vai ter perda de apetite. Agora tem um grupo que vai ter aumento do apetite, né? E que vai comer demais. Juntamente se associa tudo isso, essa agitação com essa insônia, com esse impulso para comer muito. E isso não só a questão do comer muito, né, mas essa depressão se associa muito à questão do estresse também, que vai causar também uma inflamação no organismo, que vai trazer esse aumento de peso, né, esse aumento de quilos. Como eu falei, a questão do excesso de atividades também, né? Então tem aquelas pessoas que vão se afastar de tudo, tem aquelas pessoas que estão depressivas que vão fazer tantas coisas que nem elas percebem que estão depressivas, nem quem está em volta, né? Quem está em volta só é porque a pessoa faz tanto, tão agitada, né? E às vezes até deixa para lá, não considera o sentimento dessa pessoa, porque vê ela fazendo muitas coisas, vê ela funcionante. Mas na verdade esse excesso de atividades também pode significar uma depressão que está lá dentro, que uma hora ela vai, né, estourar. Tem a questão das dores também, né? Essa pessoa começa a sentir muitas dores, é dor de cabeça, é dor pelo corpo, toma remédio, vai no médico, e às vezes não se encontra a solução dessas dores, porque é uma dor emocional que está aí também, né, trazendo seus reflexos no corpo. E a questão da irritabilidade, que é um traço muito comum,
né? Enquanto no outro quadro você vai ver aquela pessoa mais lenta, mais devagar, né? Aqui, nesses sintomas, né, que são mais incomuns, mas que são sintomas mais inusitados, como eu falei, da depressão, inusitados não para gente que conhece, mas inusitados para quem não entende de depressão, né? Que é essa irritabilidade. Você está o tempo inteiro à flor da pele, você está o tempo inteiro nervosa, o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro, qualquer coisa que acontece, né? Você está, sabe, com aquela sensação de que não vai aguentar, não vai dar certo, vai estourar, tá tudo muito difícil, né? Então esse é um sintoma também, essa irritabilidade muito característico e que a gente tem que levar em consideração. É difícil para a pessoa imaginar que essa irritação tem a ver com depressão, como eu falei, é difícil para as pessoas em volta, mas a irritação é um traço muito característico. E aí, nesse caso, né, se essa pessoa também começar a fazer muitas coisas, né, como eu falei, tem essa tendência à agitação, a tendência a fazer um mundo de tarefas, mesmo desgastada, mesmo com insônia, e a situação vai se complicando, porque às vezes a pessoa está lutando para se acalmar, está lutando para ficar bem, só que ela faz mais e mais coisas e ela vai ficando mais e mais depressiva, com menos satisfação com a vida, né? Mais frustrada, mais decepcionada. E a tendência é que esse ciclo aí só traga complicações. Então, todos esses sintomas que eu falei, seja mais conhecido, são todos sintomas de depressão. O que eu queria com essa live é que vocês entendessem que existem os sintomas que são contrários ao que a gente está acostumado a ver, né? Como essa questão de sonolência com insônia, de lentidão com agitação, né? Com essa questão de irritabilidade, com a questão de perda de peso e aumento de peso. Então, a gente precisa entender que existem os contrários aí, né? As pontas dentro da questão da depressão, e todas elas a gente deve considerar. O que a gente percebe aqui em ambas as situações, né? Primeiro, as perdas cognitivas, seja quem está lá naquela lentidão, seja quem está nessa irritabilidade, tudo isso vai prejudicar a nossa memória, vai prejudicar o nosso raciocínio, vai prejudicar a nossa atenção. Então, a tendência é que quem está depressivo tenha sintomas muito parecidos com a questão da demência. Então, por isso que às vezes uma pessoa é falsamente diagnosticada ou pré-diagnosticada, vamos dizer assim, como a demência, quando, na verdade, a perda cognitiva dela está associada à depressão. Então, por isso que sempre quando a gente vai avaliar a demência, a gente avalia a escala de depressão também, para ver se essa pessoa não está com depressão, porque a depressão vai trazer a questão dos sintomas cognitivos. Outra questão é a questão do isolamento também, essa tendência a se isolar das pessoas, se isolar dos amigos, né? Às vezes se isolar da família. Porque essa pessoa não está se sentindo bem, às vezes tem a sensação de fracasso, às vezes tem pensamentos que ela não gostaria de ter, tem atitudes, como eu falei, a questão da irritabilidade, que ela vai ter essa irritabilidade, vai causar um mal-estar com as pessoas, né? E as pessoas não vão entender, não vão compreender o que ela está passando, nem ela está compreendendo o que ela está passando. Então, isso tende a causar esse afastamento, né? Seja quem está lá naquele desinteresse profundo, e esse desinteresse faz com que venha desinteresse pela relação com as pessoas, mas também tem essa questão de que eu estou irritada, eu estou nervosa, então eu não quero estar perto das pessoas, eu prefiro ficar sozinha, né? E tem essa questão também do sentimento de fracasso, que é muito comum também, né? Você não está conseguindo concluir as coisas, você não está conseguindo ver sentido, você não está conseguindo perceber, né, às vezes, o andamento das coisas do ponto de vista positivo, né? Vem essa tristeza, vem essa sensação de fracasso mesmo, de não estar conseguindo superar, entender e resolver determinadas coisas. Então, isso vai fazer com que a pessoa depressiva tenha essa tendência a se isolar mesmo. E aí, quanto mais se isola, menos as pessoas em volta vão perceber que essa pessoa está depressiva. Quando é aquele primeiro quadro mais clássico, o que acontece? Como essa pessoa vai se isolar, vai dormir demais, né? Vai ter essa tristeza persistente, essa perda de apetite, essa perda de peso, é mais fácil as pessoas identificarem que tem algo errado, que tem uma depressão ali e dar uma ajuda, né? Quando é o outro lado, não. Quando essa pessoa tem a tendência à agitação, à irritação, multitarefas, em geral as pessoas vão julgar, criticar, se afastar e não vão conseguir colaborar. Então, por isso que nós temos que estar atentos a isso, né?
Antes de ler os comentários de vocês, o que eu quero dizer? Bom, tratamento de depressão não é um tratamento que que vai ser rápido, nem que você vai utilizar só um tipo de terapia, só um tipo de conduta. Uma depressão, muitas vezes, dependendo, vai precisar de uma medicação, pelo menos de início, não para a vida inteira. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que depressão é uma fase. Não existe eu sou depressiva, existe eu estou depressiva. Então, desde o início, desde o momento que você tem um diagnóstico, que alguém que você conhece tem um diagnóstico, o que a gente tem que entender é que é uma fase, que vai passar, mas é uma fase. Eu não tá carimbado aquilo ali em mim e eu vou morrer com aquilo ali. Não, é uma fase, eu tenho que ter consciência disso. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, como eu falei, é multidisciplinar, são um conjunto de questões, né? Que vai ajudar. Às vezes, quando você está numa depressão muito leve, né? Às vezes o psiquiatra nem vai te passar uma medicação, vai te passar outras estratégias, né? Vai melhorar o seu sono, vai te recomendar o exercício físico, vai te recomendar boas leituras. Mas na maioria dos casos vai ser necessário, pelo menos de início, uma medicação que você vai usar por um tempo, que não é para você usar pela vida inteira, que é à medida que você começa a se sentir bem, começar a dialogar com o seu médico, para começar aí, tratar isso, né, e começar a desmamar, porque também o medicamento de depressão a gente vai desmamando, você não começa a tomar, tomei 6 meses, 1 ano, e agora eu vou tirar de um dia para a noite, vai ficar tremendo, não vai dormir, vai causar um conjunto de coisas, né? Medicações têm disso. Então, são necessárias determinadas situações, mas a gente tem que entender que aos poucos, né, tem que ir desmamando junto com o médico. Além da questão do psiquiatra, que é o médico que ajuda a tratar a depressão. Tem a questão da terapia, da psicologia. É muito importante ter o psicólogo junto com o psiquiatra trabalhando, né? Para a gente entender. Às vezes as causas são fisiológicas, mas muitas das vezes não. São nossos traumas, que às vezes a gente nem sabe, a gente nem lembra, a gente nem sabe, mas está ali há muitos anos e uma hora isso desemboca em depressão. Então, o psicólogo é muito importante nesse momento. Tem a questão dos exercícios físicos, que a gente não tem vontade de fazer, mas que a gente tem que fazer querendo ou não, dando aquela empurradinha. Claro que a gente tem que aprender a se respeitar também, né? Aquele dia que você não aguenta, que você está completamente sem energia, você também não vai se forçar aí, mas no outro dia eu vou um pouquinho, eu vou exercitar um pouquinho, meia hora, 30 minutos, mas eu vou fazer, porque eu sei que isso é importante para mim. Então, o exercício é muito importante. A questão da alimentação também influencia muito, porque se a gente tiver uma alimentação ruim, essa alimentação causa para a gente, até do ponto de vista físico mesmo, um desconforto. Esse desconforto também vai trazer mais questões psicológicas para a gente. Então, ajustar, ter uma alimentação saudável também é importante. Tem a questão também da gente aprender a se perdoar, aprender a não se julgar. Por isso a terapia, porque a gente tem essa tendência, ou se a gente lembra dos traumas, né, e eles que estão trazendo esse conflito claramente para a gente. Às vezes a gente tem a tendência a não se perdoar, né, a estar fazendo uma autocondenação. Então isso é a terapia que vai ajudar a gente, junto com boas leituras, né, junto com bons livros, junto com a nossa paciência também de entender que é uma fase que vai demorar muitas vezes a passar. Tem a questão de você procurar pessoas certas para conversar, que não adianta você sair também falando aos 4 ventos que está com depressão, porque você vai ouvir muita coisa que vai piorar a sua situação. Então, a gente se adequar, assim, a gente precisa de amigos, de pessoas que escutem a gente, mas pessoas que saibam ouvir. Porque às vezes você vai falar coisas, né, que para o outro que nunca passou por depressão, aquela pessoa vai te condenar, vai te julgar, vai te dar 1000 ideias, vai falar 1000 coisas que na verdade vão mais te prejudicar, vão fazer você se sentir mal, vão fazer você se condenar cada vez mais. Então, se você conversa com alguém, você percebe que depois de conversar com ela você fica pior, então não conversa, não fala mais. Procure pessoas que ao você desabafar, você vai se sentir melhor. Isso é muito importante, tá? E aí, fechando, eu vou ler os comentários de vocês. Como eu falei, tem algumas questões fisiológicas que acabam trazendo sintomas de depressão, como a questão do hipotireoidismo, como a questão do AVC, dependendo, né, da área atingida, isso pode te trazer sintomas depressivos, como o fato de você ter passado por um AVC, de você ter tido um infarto, tudo isso te deixa mais predisposto também a desenvolver um quadro de depressão. Tem a questão das demências, como eu falei, às vezes no início da doença de Alzheimer, de Parkinson, as pessoas vão passar por uma depressão, e nesse caso também é mais fisiológica, né, do que tudo.
que vai ser corrigida, mas que faz parte de um quadro, né? Tem a questão de alguns medicamentos anti-inflamatórios, alguns benzodiazepínicos que também podem trazer a depressão. Então, tudo isso o médico vai fazer um rastreio, né? Para saber que você está com depressão. Não é só, eu tô triste, eu tô com depressão. Não, tem todo um rastreio de situações que tem que ser feitas, né? Além disso, que aumenta a probabilidade, por exemplo, do idoso ter depressão. A questão da incapacidade física, né? O idoso que fica sem andar, ou fica sem enxergar, ou sem escutar, isso que precisa de outras pessoas, isso tende, né, a acabar levando o idoso para um quadro de depressão. Questão de traumas não superados também, como eu falei, a questão de pós-aposentadoria, pessoas que não têm plano de aposentadoria, se aposentam sem pensar no que vão fazer da vida, também tem essa tendência. Tem a questão do luto disfuncional, a pessoa que não conseguiu vivenciar o luto plenamente, às vezes justamente por conta da pressão, né, das pessoas em volta, o luto não foi vivido saudavelmente, ela não passou pelas fases do luto. E aí ela continua na vivência do luto mesmo sem saber. Isso traz também a depressão, como a questão de viuvez, em geral aumenta a possibilidade do idoso ter depressão, a questão do divórcio, a questão dos problemas financeiros, são todas essas são questões que vão trazer uma maior probabilidade do idoso sofrer com depressão, tá bom? Finalizando, né, eu quero ler os comentários de vocês. Estou vendo aqui no Facebook, a Lourdes colocou. Boa noite, Benevício. Preciso muito participar dessa live. Minha mãe, graças a Deus, não chegou nessa fase, mas estou me preparando, né? Se preciso for. É isso, Luz, tem que estar se preparando, tem que estar observando esses sintomas. Se você observa que a sua mãe está apresentando alguns desses sintomas, procure um psiquiatra para avaliar, né? Procure um psicólogo também. Isso ajuda muito a gente a participar desse processo do idoso, fazer com que ele consiga já iniciar um tratamento, né? Antes que as situações se compliquem. Isso é muito importante, né? Quero dar uma boa noite para a Leonésia, boa noite para a Lúcia Manhães. A Ione Araújo colocou aqui, a minha filha. Ela ainda está tomando remédio, sofri muito, ela não dormia, ficou em pânico, chorava, né? Não podia falar alto, chegou a ponto de querer morrer. Pois é. Isso acontece, por isso que eu falei que essa live não era só para idosos, né? Essa live era para idosos e não idosos, porque depressão, principalmente agora na pandemia, tem aumentado muito mais. O Brasil já é um país, né, onde, salvo engano, a depressão é a segunda causa de incapacidade para trabalho no Brasil, né? Na pandemia isso tem piorado muito mais, especialmente entre profissionais de saúde, mas entre adolescentes, crianças, jovens também. Então, por isso que eu queria pedir a você que assistiu a live, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook, compartilhe a live, gente. Compartilhe, marque pessoas. Se a live vai para o YouTube também, você que vai assistir no YouTube, compartilhe, coloque nos grupos do WhatsApp, porque às vezes você vai ajudar pessoas que nem sabem que estão com depressão, né? Então, por isso que é importante a gente compartilhar esse tipo de informação. A Ione colocou, a filha dela não quer sair de casa, né? Seria bom que ela saísse do ambiente onde ela mora. Então, na verdade, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Devagarzinho você vai levando, né? Vamos fazer só uma caminhada hoje aqui perto de casa, ou vamos almoçar, né? E tentando encontrar alguma coisa, algum interesse, alguma coisa que essa pessoa possa gostar, né? Vamos na livraria, pequenas coisas, né? Para que aos pouquinhos, porque dependendo do ponto onde ela foi diagnosticada com depressão, né, do quão avançada a depressão estava, ela talvez tenha passado muito tempo, Ione, dentro de casa. Então, esse sair é difícil, é um processo de adaptação. Primeiro, porque ela não tem vontade, mas segundo, porque é uma adaptação, né? Não está mais acostumada. Então, tudo é difícil. Se arrumar, às vezes, é difícil. Imaginar como que vai ser, o estresse que vai ter na rua, tudo é mais difícil. Então, é mais cômodo a gente se isolar mesmo e a gente, às vezes, se entregar, né? Mas, aos pouquinhos, devagarzinho, vai levando, vai buscando alguma coisa que possa interessar ela, né? Para fazer pequenas saídas de casa. Até que, aos poucos, ela vá respirando e vai descobrindo de novo a vontade de sair, né? Isso é muito importante, gente. Muito importante a gente conversar sobre depressão. Eu quero pedir a vocês que continuem convidando outras pessoas para nossa página. A gente vai ter semana que vem, né? Começa no domingo, uma semana que a gente vai estar conversando só sobre a doença de Alzheimer. Meus vídeos mais vistos no YouTube, Facebook, Instagram, todos são sobre doença de Alzheimer. Geralmente eu só falo sobre Alzheimer uma vez no ano, né? Talvez deveria falar mais, porque é uma demanda maior de vocês.
Então, se você trabalha com idosos, com Alzheimer, se você cuida, se você conhece pessoas nessa situação, chamem para vir conversar com a gente. Eu sempre faço uma conversa para quem me conhece menos técnica, mais sensível, uma linguagem mais, né, tranquila, de forma que eu consiga alcançar o coração de vocês, principalmente auxiliar nesse processo de cuidado, né? Então, se vocês acham que eu vou poder ajudar vocês, cuidar, participem, convidem outras pessoas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Acho que não tem. Bom, Maria de Lourdes, né? Obrigada, que Deus ilumine sua mente, te dando sabedoria. Poxa, Maria de Lourdes, muito obrigada. Gratidão pelo seu carinho. Gente, gratidão a todos vocês. Eu vou finalizar a nossa live. Amanhã provavelmente não teremos live, mas na quarta, sim. Deixa eu parar aqui. Voltou no Instagram. Mas na quarta provavelmente teremos live, tá? Inclusive eu recebi aí algumas dicas, né, ideias de live, então se vocês quiserem também colocar aí abaixo, ideia de live de vocês, vocês podem mandar pra mim, tá bom? E aí eu vou avisar nos grupos, lembrando, só fechando rapidinho antes de vocês saírem, quem não está nos grupos do WhatsApp, no Telegram, entrem, gente, porque eu comunico lá, eu falo das lives, né? Porque às vezes não chega para vocês notificação do Facebook, não chega do Instagram. Se vocês estiverem nos grupos, vocês vão receber, né, a notificação. Então participem, isso é importante. Os links no Facebook e no YouTube estão aí abaixo do título. E para você que está aqui no Instagram, vai estar lá no início do meu perfil, tá bom? Tem lá um link para vocês entrarem nos grupos. Gratidão, Lourdes Silva também. Saudade de você. Fica com Deus, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima live, se Deus quiser. Quem não leu também o texto que eu fiz sobre depressão está no Instagram, está no Facebook também. Se vocês se identificam, conhecem alguém que se identifique, compartilhem, deixe comentários de vocês também, tá bom? Um abração e até a próxima live. Tchau, tchau.